Poliedros de Platão. Neste vídeo você descobrirá o que são os poliedros de Platão e o porquê deles receberem este nome. Mas antes disso, vou te explicar quem foi Platão. Platão nasceu em Atenas, no ano 428 a.C. e morreu em 347 a.C. Ele foi um filósofo, matemático, astrônomo e músico. Ele é considerado um dos grandes pensadores gregos da humanidade. Audiodescrição. No lado esquerdo da tela aparece uma pintura de Platão. Ele está representado como um homem de cabelos brancos, parcialmente calvo, com barba e bigode compridos, na cor branca. Está vestindo uma roupa larga na cor roxa, com um pano laranja enrolado em seu corpo. Na mão esquerda, ele segura um livro de capa verde e a mão direita está direcionada para cima, com o dedo indicador estendido. Quem deu o nome para alguns poliedros especiais de poliedros de Platão foi o professor matemático Euclides, que nasceu no ano de 300 a.C. e é conhecido como o pai da geometria. Audiodescrição. No lado esquerdo da tela aparece uma pintura de Euclides. Ele está representado com barba e bigode compridos e brancos. Usa um lenço azul na cabeça, veste uma blusa amarela envolta de um pano vermelho. Com a mão direita, ele segura uma pena e escreve em um livro posicionado em cima da mesa. Mas a história nos conta que três desses sólidos, o tetraedro, o hexaedro e o dodecaedro, foram descobertos pelos pitagóricos, seguidores de Platão. Os outros dois, o octaedro e o icosaedro, foram formulados pelo Platão em seu livro chamado Teeteto, um livro escrito em forma de diálogo sobre a natureza do conhecimento. Outra obra de Platão escrita em forma de diálogo se chama Timeu. Nesta obra, 4 dos 5 poliedros são associados com os elementos da natureza: fogo, água, terra e ar. Você saberia dizer qual sólido foi associado a qual elemento? Pause este vídeo e anote as associações em seu caderno. Outro personagem importante nessa história é Johann Kepler, que nasceu em 1571 e faleceu em 1630. Ele foi mestre da astronomia, matemático e numerologista. Sua contribuição foi elaborar uma explicação engenhosa para as associações do Timeu. Audiodescrição. No lado esquerdo da tela aparece uma pintura de Kepler. Ele está representado com cabelo curto e castanho, barba e bigode compridos grisalhos. Seu pescoço está envolto por um rufo, espécie de gola, plissada e engomada. E sua blusa é preta. Na mão direita, ele está segurando um compasso entreaberto na cor dourada e na mão esquerda um objeto de corpo retangular e estreito, parecido com uma régua. Dica: Kepler associou o volume à umidade dos sólidos em uma relação proporcional, ou seja, quanto maior o volume, mais úmido. Desses poliedros, o tetraedro tem o menor volume, já o icosaedro tem o maior volume. Lembre-se, volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. E agora, ficou mais fácil saber quais são as associações? Pause este vídeo e faça as alterações desejadas. Finalmente vou dizer as respostas. Marque quantos acertos você fez, ok? O tetraedro representa o fogo, pois tem menor volume, e nas condições de umidade é o menos úmido. O icosaedro representa a água, pois tem o maior volume, e nas condições de umidade é o mais úmido. O hexaedro representa a terra, porque o cubo, apoiado em uma superfície, é o poliedro que tem maior estabilidade. O octaedro, em movimento de giro, facilmente rodopia, tendo a estabilidade do ar. Associa-se o dodecaedro com o universo, porque o dodecaedro tem 12 faces e o zodíaco tem 12 seções. Agora você já entendeu de onde vem o termo poliedros de Platão. Mas o que esses sólidos geométricos têm de tão especial para serem comparados com elementos da natureza?
Os poliedros de Platão são regulares, convexos, todas as faces possuem o mesmo número de arestas e a relação de Euler é válida. Poliedros são sólidos geométricos, figuras tridimensionais que possuem faces formadas por polígonos. Nos poliedros de Platão, os polígonos são triângulo, quadrado e pentágono. Elementos de um poliedro. Face é a superfície plana poligonal que limita o poliedro. Aresta é o lado de uma face do poliedro. Vértice é o ponto de encontro entre duas ou mais arestas. Poliedros convexos e não convexos. Os poliedros convexos possuem todas as extremidades contidas dentro do poliedro. Já os poliedros não convexos possuem extremidades contidas fora do poliedro. Poliedros regulares e não regulares. Um poliedro é chamado de poliedro regular quando tem todas as faces como polígonos regulares idênticos e que apresentam todos os seus ângulos idênticos entre si. Relação de Euler. Euler foi um matemático e físico suíço que nasceu no ano de 1707 e faleceu em 1783. Audiodescrição. No lado direito da tela aparece uma pintura de Euler. Ele está representado com cabelos ondulados até a orelha. Possui metade do cabelo na cor branca e a outra metade na cor castanho. Está olhando para o lado. Veste uma blusa xadrez em tons de verde e usa um rufo. Relação de Euler. A relação que recebe seu nome diz que o número de vértices V somado ao número de faces F é igual ao número de arestas A somado com 2. V mais F igual a A mais 2. Depois de entender que os poliedros de Platão são convexos, regulares e satisfazem a relação de Euler, vamos estudar cada um dos 5 poliedros. Tetraedro. O prefixo tetra corresponde a 4. Note que no tetraedro planificado aparecem faces enumeradas de 1 a 4. As faces são todas formadas por triângulos equiláteros, triângulos de lados iguais. Um tetraedro possui 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. A relação de Euler é válida. Observe. V mais F igual a A mais 2. 4 mais 4 igual a 6 mais 2. 8 igual a 8. Hexaedro. O prefixo hexa corresponde a 6. Note que no hexaedro planificado aparecem faces enumeradas de 1 a 6. As suas faces são formadas por quadrados. O hexaedro também é conhecido como cubo. Um hexaedro possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A relação de Euler é válida. Observe. V mais F igual a A mais 2. 8 mais 6 igual a 12 mais 2. 14 igual a 14. Octaedro. O prefixo octa corresponde a 8. Note que no octaedro planificado aparecem faces enumeradas de 1 a 8. As suas faces são todas no formato de triângulos equiláteros. Um octaedro possui 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. A relação de Euler é válida. Observe. V mais F igual a A mais 2. 6 mais 8 igual a 12 mais 2. 14 igual a 14. Dodecaedro. O prefixo dodeca corresponde a 12. Note que no dodecaedro planificado aparecem faces enumeradas de 1 a 12. Suas faces são formadas por pentágonos. Um dodecaedro possui 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. A relação de Euler é válida. Observe. V mais F igual a A mais 2. 20 mais 12 igual a 30 mais 2. 32 igual a 32. Icosaedro. O prefixo icosa faz referência a 20. Note que no icosaedro planificado aparecem faces enumeradas de 1 a 20.
As faces de um icosaedro possuem o formato de triângulo equilátero. Um icosaedro possui 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. A relação de Euler é válida. Observe. V mais F igual a A mais 2. 12 mais 20 igual a 30 mais 2. 32 igual a 32. Esta iniciativa é uma ação integrada dos projetos de pesquisa, acessibilidade curricular na educação básica a partir da gênese dos saberes, de onde vem o conhecimento científico, e memória pedagógica sobre os processos escolares inclusivos, documentar para comunicar e incluir, sob coordenação da professora doutora Clarissa Haas. Créditos: pesquisa para elaboração do roteiro, Eduarda Andréia Pedron Rodrigues, acadêmica da licenciatura em Matemática, bolsista de pesquisa FAPERGS. Maria Laura Pucheu, acadêmica da licenciatura em Matemática, bolsista de pesquisa CNPq. Carolina Moraes Souza, professora de Matemática da Rede Pública Estadual de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pesquisadora colaboradora. Clarissa Haas, professora da área da Pedagogia do IFRS Campus Caxias do Sul, coordenadora do projeto. Captação e edição de imagem, Eduarda Andréia Pedron Rodrigues. Legendagem e audiodescrição, Eduarda Andréia Pedron Rodrigues. Orientação e revisão, Clarissa Haas. Julho de 2022.